Dia, pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje. Nós vamos dar continuidade ao nosso devocional com Salmos. Todos os dias pela manhã, nós estamos aqui lendo o Salmo. Já estamos no Salmo 19 e vamos até os 150, se assim o Senhor permitir. Amém? Então, Salmo 19 hoje. Então, vamos orar antes de iniciar o nosso devocional. Pai, obrigado por mais um dia, Deus. Mais um dia onde a sua misericórdia se renova. Mais um dia onde o Senhor vem falar conosco, onde o Senhor vem declarar palavras ao nosso coração, à nossa mente, que nós vamos aprender com o Senhor. Obrigado por essa oportunidade de ministrar a tua palavra, que o Espírito Santo tenha liberdade para poder falar e agir, que haja um pleno entendimento em nosso coração, em nossa mente, da tua palavra. Deus, perdoa os nossos pecados, nossa maneira de agir, de pensar. Renova, Deus, a tua misericórdia sobre nós. Limpa-nos, Deus, da motivação incorreta e que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém, gente? Então, vamos lá, Salmo 19. Fala assim, o verso 1. Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia discursa sobre isso, a outro dia, uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouçam. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como um feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus, percorre o seu caminho até outro extremo. Nada escapa do seu fulgor. Então essa primeira parte fala sobre os céus, sobre aquilo que o Senhor fez. Os céus declaram, revelam a glória de Deus. Os céus foram criados por Deus lá no princípio. Então hoje nós podemos contemplar algo que o Senhor criou no princípio do mundo. Quando ele disse, haja luz e houve luz. Quando ele mandou que os céus se enchessem de estrela, então pela noite nós podemos contemplar a obra de Deus, aquilo que Deus fez no princípio do mundo. Então por isso que os céus revelam a glória do Senhor, porque eles revelam Deus desde o princípio, aquilo que ele criou lá no início da sua criação. E o firmamento, que é onde nós estamos, proclama a obra de suas mãos, aquilo que ele fez. Então Deus é maravilhoso e deixou o céu, a terra, para a gente contemplar. E quando a gente para observar o céu, as estrelas, a gente começa a ver Deus nas coisas. A gente começa a enxergar o Senhor no céu. A gente começa a ver, não tem como isso ter vindo de uma explosão ou ter sido feito por alguém humano, não tem como, é de Deus, é algo assim surpreendente. Então, no dia de hoje, pare para contemplar o céu, a terra. Às vezes a gente está tão ocupado com as coisas desse mundo que a gente nem para observar o céu, observar as estrelas e contemplar a obra do Senhor. Amém? Então tire esse tempo para você ter esse momento de contemplar aquilo que Deus fez. E deixe Deus falar ao seu coração. Lá no início, ele criou, ele disse, haja luz. E só no quarto dia que o sol foi criado. Então a luz do Senhor brilha mais que o sol. A luz do Senhor foi no primeiro dia, o sol foi no quarto dia. Amém? Então tire um tempo hoje para contemplar as obras de Deus. Tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração. Vamos lá, o 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Então a lei do Senhor é perfeita. E onde está a lei do Senhor? Está na palavra dele, está na Bíblia. Por isso que a gente tem de meditar de dia e de noite, porque é uma ordenança do Senhor, para que nossos caminhos prosperem, para que os humildes se tornem sábios. Nós devemos meditar na palavra de dia e de noite.
E é aí que o humilde se torna sábio, porque ele está meditando na palavra do Senhor. E é onde o Senhor começa a dar sabedoria, entendimento. É aí que o humilde se torna sábio, quando ele medita na palavra do Senhor. Quando ele crê que a palavra do Senhor é perfeita e em Deus não há sombra de dúvida. Deus é digno de confiança, as suas palavras são dignas de confiança. Então, quando nós acreditamos nisso, que Deus é confiável, que Deus é único e que tudo que Ele fala acontece, aí começamos a ser sábios, aí nós começamos a meditar a palavra, aí nós começamos a entender o que Deus está fazendo e irá fazer, porque Ele revela aos seus. O Senhor revela aos humildes a sabedoria, que é um dom de Deus. E um princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Temer a voz do Senhor, temer a palavra do Senhor. Então vamos ler, vamos dedicar um tempo para a leitura bíblica, para a oração. E aí nós vamos começar a compreender as obras de Deus. 8. Os preceitos do Senhor são justos e proporciona alegria ao seu coração. Então Deus é justo, ainda que estejamos passando por algo injusto. O Senhor é justo, vê todas as coisas e no tempo certo Ele responde. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Então, quem ilumina o entendimento? Os mandamentos do Senhor. E onde estão os mandamentos do Senhor? Na palavra dele. Então, aquele homem e mulher que se apega à palavra de Deus, ele se tornará sábio. Aquele homem ou mulher que ama a palavra do Senhor, que lê, que medita dia e noite, ele se tornará uma pessoa sábia. Ainda que humilde, o Senhor dá entendimento, o Senhor o torna sábio, porque ele deu valor à palavra do Senhor. Amém? No 10. São mais desejáveis do que o ouro. Então a sabedoria, o conhecimento de Deus é mais desejável que o ouro. O dono do ouro e da prata é o Senhor. O dono da sabedoria é o Senhor. E Ele próprio está nos dizendo que é melhor você ser sábio do que obter ouro. É melhor ir à procura de sabedoria do que obter ouro, prata. Amém? Foi Ele que criou todas essas coisas. O Senhor que criou o ouro e enterrou na terra para que o homem achasse. Mas Ele ainda diz, é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor estar com o Senhor, temer ao Senhor, do que adquirir muitos bens. É isso que o Senhor está nos dizendo. Amém? Porque gente, é uma benção. Às vezes a nossa motivação é o ouro, é a prata, é viver bem, é estar bem. E o Senhor está falando conosco, é melhor adquirir sabedoria do que bens, do que ouro, do que prata. Paz do Senhor, Carol, bom dia. Então é muito melhor buscar sabedoria em Deus, meditar a palavra do Senhor, do que adquirir ouro e prata. Essas coisas são acrescentadas, e se não forem acrescentadas, você ainda tem o prazer de desfrutar da presença do Senhor, porque você adquiriu sabedoria, e aí o Senhor começa a dar entendimento de como andar na presença dEle. E aí o 11, por suas ordenanças, teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Então o homem que é obediente ao Senhor, ele tem recompensas. Ele é recompensado. E quem escreveu aqui foi Davi, que saiu de pastor de ovelhas para rei. Então ele sabe muito bem o que é obedecer à palavra do Senhor, ainda que doa, mas ele sabe muito bem, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe o que Deus fez na vida dele. Tirou ele de um lugar onde ele era desprezado pelas pessoas, desprezado até por sua família, e tornou ele rei. Então ele sabe isso que ele está falando, que existe uma grande recompensa em obedecer a palavra do Senhor. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Então, quem é capaz de perceber? A gente tem facilidade de perceber o erro do outro, por defeito nas coisas do outro, do que o outro está fazendo. Mas os nossos próprios defeitos, há uma grande dificuldade. Isso aí é o Senhor que está falando conosco. Mas a Bíblia nos ajuda a identificar, porque a Bíblia sonda o nosso coração. A palavra de Deus sonda a motivação do coração. Ela corta de um lado para o outro.
Já teve dias de eu estar com um pensamento, com algo no coração, e eu abrir para meditar a palavra do Senhor e tomar um tapa na minha cara, com a motivação errada. E aí que ela sonda o nosso coração e purifica. Então por isso a gente deve meditar assim, de dia e de noite, na palavra do Senhor, porque ela tira a nossa motivação errada. Nós somos seres humanos, carnais, a tendência para o erro, e só o Espírito Santo pode tirar a motivação errada do nosso coração. Por isso a gente tem de buscar a orientação do Senhor na palavra do Senhor. Bem, aqui fala, quem pode perceber os próprios erros? O rei Davi que está falando sobre isso. Purifica-me dos que ainda não nos são claros. Então tem erros em nossas vidas que a gente ainda não entende. E quem nos purifica disso? O Senhor, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do erro, da motivação errada. E quando Ele nos convence e nós nos arrependemos, é onde Ele nos purifica. Quando nós reconhecemos realmente, Senhor, existe algo dentro de mim que precisa ser mudado e todos nós precisamos ser mudados. Mas só muda com o Espírito Santo quando eu reconheço. Se eu não reconhecer, aí não muda. Mas quando eu reconheço, sim, Deus, eu dependo de Ti, eu não consigo sem o Senhor, eu sou assim mesmo, sou essa pessoa, mas eu não quero ser mais, eu quero ser transformada pelo Senhor, eu quero ser transformada à imagem e semelhança de Cristo. E aí as coisas começam a acontecer. Né? É de dentro para fora. As coisas do Senhor é de dentro para fora. As pessoas começam a perceber fora o que Deus está trabalhando dentro. 13. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Então a base para muitos pecados é se orgulhar. Como eu falei nos stories, a glória é toda do Senhor. Olha, o firmamento declara a glória do Senhor. Então Deus não divide sua glória com ninguém. Quando Satanás quis, o trono de Deus quis ser semelhante ao Senhor, foi onde ele caiu, foi no orgulho. Então, base para o pecado é se orgulhar de algo que só o Senhor faz. Até a nossa respiração, é o Senhor que nos dá o fôlego de vida. É Ele que nos acorda, que nos levanta. É Ele que nos dá o sol. Então, não tem motivo para ser orgulhoso. O Senhor Jesus é um exemplo, é o melhor exemplo para nós de humildade. Porque o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não se usurpou de ser Deus. Ele foi humilde, Ele serviu, Ele lavou os pés, Ele curou, Ele libertou. E quando nós fomos chamados à sua glória, Ele ainda vai nos servir à mesa. Então não temos motivos para ter orgulho. Se somos seguidores de Cristo, nossa motivação tem que ser Ele. E a glória é dele. E não divide isso com ninguém. Amém? Então, que o Senhor tire o orgulho do nosso coração, para que a gente não caia em outras condenações, que é a base de muitos pecados. É se orgulhar, é se achar autossuficiente, é se achar melhor do que os outros, e aí começa a cair em condenação, porque foi isso que fez o diabo cair do céu, e é isso que o diabo tenta colocar em nosso coração, o orgulho, para que isso nos afaste do Senhor. Então o orgulhoso, ele não se aproxima de Deus, ele se afasta do Senhor, porque às vezes acontecem algumas circunstâncias ao redor e aí ele começa a se achar justiça própria, começa a subir, o senso de justiça própria. Eu não merecia passar por isso. Muitas das vezes nós não merecemos mesmo passar por certas situações, mas quando confiamos no Senhor, Ele faz justiça. Mas se afastamos do Senhor, nós estamos dando uma resposta para Ele. Deus, o Senhor não está sendo justo com a minha vida. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? E aí revela um orgulho do coração, porque aí a gente se acha mais sábio do que Deus, que tem todo o controle das nossas vidas, tem o controle do mundo em suas mãos. Então nós devemos buscar sabedoria no Senhor, e quanto pior for a situação, mais a gente tem de aproximar do Senhor, para que isso se resolva, ou então que Ele nos dê a sabedoria para sair fora. Existem problemas que nós mesmos procuramos com nossas próprias mãos e ainda queremos culpar o Senhor, mas Ele ainda nos livra dessas transgressões, Ele que nos lava de nossos pecados. Amém? 14. Que as palavras da minha boca, ao meditar do meu coração, sejam aceitáveis na Tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador.
Então aquilo que a gente medita no coração, aquilo que a gente deposita no coração, o Senhor sonda. O Senhor sonda. E aí Davi fala que meu coração seja aceitável na tua presença. Então até aquilo que a gente pensa, até aquilo que está no nosso coração, o Senhor sonda, o Senhor sabe aquilo que pensamos, aquilo que meditamos. Então, e aquilo que sai da nossa boca. Porque enquanto está no campo da mente, beleza, mas quando sai, então se torna um decreto. Então nós devemos vigiar o que tem saído da nossa boca, o que nós temos falado, declarado a pessoas, declarado sobre as nossas vidas, declarado sobre a nossa casa. Nós devemos vigiar, porque estamos constantemente, 24 horas na presença do Senhor. Nós devemos ter essa consciência, porque a gente não sai e entra da presença do Senhor, não. O Senhor está 24 horas presente conosco, e quanto maior a nossa consciência de que Deus está conosco, de que Ele está ao nosso lado, de que Ele observa tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que meditamos, e aí nós vamos conseguir vigiar mais aquilo que sai da nossa boca. E nada melhor que o Espírito Santo para nos ajudar a limpar nosso coração, a tirar a impureza. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio de impurezas, eu vou falar impurezas, eu vou falar mal de pessoas, eu vou julgar as pessoas, eu vou enxergar o mundo com maus olhos, sempre para a maldade. A Bíblia também fala, se o seu olho for bom, todo o seu corpo será bom. Mas se for mal, quão grandes trevas são. Você já viu uma pessoa que só reclama da vida? Quão grandes trevas está aquela pessoa, porque tudo que ela vê algo ruim, tudo que ela enxerga é para o mal, todas as coisas cooperam para o mal, porque ela não consegue ver Deus nas circunstâncias. Então ela acha que tudo vai piorar, tudo vai ficar pior. E aí os seus olhos são de grandes trevas. Ela não tem expectativa de vida para um futuro melhor. E o Evangelho é uma esperança da glória de Deus, da vinda do Senhor, de morarmos com Ele, de desfrutarmos de uma alegria completa e plena na presença do Senhor. Então nós devemos nos alegrar sim, porque o Senhor virá nos buscar. O Senhor Jesus virá nos buscar. Então o cristão, ele tem sempre a mente de que as coisas vão melhorar. O Senhor Jesus virá e não haverá mais tristeza, nem dor, nem ranger de dentes, porque estaremos com o Senhor. Amém? Então o Evangelho é uma esperança de glória, uma esperança de redenção do Senhor. Então sim, as coisas vão melhorar, porque o Senhor virá buscar a igreja, o Senhor virá nos resgatar, e grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer nessa terra, antes que tudo se chegue ao fim. Então o cristão, ele deve ser positivo, pensando sempre para o melhor, para o bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quem ama ao Senhor? Aquele que obedece a tua palavra, aquele que obedece a tua lei. Ainda que eu fale no meu coração que eu amo, mas se eu não obedeço, eu estou mentindo. Estou mentindo porque eu não estou obedecendo a palavra do Senhor. Mas quando eu obedeço, eu revelo que eu amo. E Deus não se deixa enganar por palavras que saem da nossa boca, mas sim pelos que está no nosso coração. Quando você vê uma pessoa obediente ao Senhor, essa pessoa ama ao Senhor. Não é aquela que fala, eu amo ao Senhor. Não, é aquela que obedece. Às vezes nem fala nada, é mais calada, mais na dela, mas está ali obedecendo a palavra do Senhor. Então é esse que verdadeiramente é o nosso Senhor. Não é aquele que fala, mas é aquele que faz. Amém? É aquele que está sempre diante do Senhor, sempre na presença do Senhor, assim como Davi fazia, independente dos seus erros. Ele não abandonava a presença do Senhor. O medo de Davi era perder a presença do Senhor. Então era um homem segundo o coração de Deus, ainda com pecados que para a nossa visão imperdoáveis. Mas para o Senhor, porque ele tinha motivação correta no coração. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele errava, a preocupação dele era: Senhor, não se afaste de mim. Senhor, que eu não perca a tua presença. Então esse é um homem segundo o coração de Deus, que valoriza a presença do Senhor e não a dos homens. Saul, ele errou menos que Davi, mas o erro dele, a desobediência dele, foi ele pensar mais nos homens do que em Deus.
Então ele pensava ele pediu Samuel: vem para cá oferecer sacrifício junto comigo, para que eu não seja envergonhado na frente dos homens. E aí então a mente de Saul era: eu queria ser honrado na frente dos homens. E a mente de Davi eu preciso da presença do Senhor. Então a diferença de Saul para Davi era que Saul se preocupava com a imagem que os homens iam ter dele, e Davi se preocupava com o que Deus estava pensando sobre ele. Então essa é a diferença de um líder escolhido por Deus, é quando ele se preocupa mais com o que Deus está vendo, com o que Deus acha sobre ele, do que com o que os homens. Porque o servo do Senhor, quem ama o Senhor, se preocupa mais com o que Deus está pensando, com a presença de Deus em sua vida, do que com a glória dos homens, do que com o reconhecimento dos homens. Então o líder segundo o coração de Deus, ele entende isso, que a presença de Deus vale mais do que ouro, vale mais do que a prata, e ele busca isso constantemente. Então essa foi a vida de Davi, que nós estamos lendo os Salmos, que a maioria foi escrito por ele. Essa foi a vida de Davi. Ele valorizava a presença do Senhor. Então se nós queremos ser pessoas de Deus, pessoas que amam a Deus, um dos primeiros princípios, temer ao Senhor. Quer adquirir sabedoria? Tema ao Senhor, tema a presença do Senhor. Não tema os homens, porque o homem pode matar a carne, mas quem dá ordem ao Espírito é Deus. Quem decide céus e terra, céus e inferno é Deus. Então nós devemos temer a Deus, nem ao diabo, porque o diabo ele já foi derrotado. Então Deus, Jesus o repreende. Jesus venceu a morte para que nós tivéssemos autoridade para vencer o maligno. Mas a Bíblia diz: tema ao Senhor. Tema o dono da vida. O que dá a vida, o que pode tirar a vida é o Senhor. Então tema ao Senhor. Não tema o inimigo, não tema os homens. Tema ao Senhor Jesus. E medite. Medite na palavra. Quer adquirir sabedoria? Medite na palavra. Dia e noite. Ame a palavra do Senhor. E aí você vai adquirir sabedoria. E aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E ainda que você seja humilde, como falou aqui no Salmo 19. Deus te dá sabedoria, porque você está buscando. E não é diploma, não. Sabedoria. É um dom de Deus. Não é um dom do mundo. É de Deus. E é Deus que dá aos humildes, aos que buscam. Então, quando eu busco ao Senhor, quando eu leio a palavra do Senhor, eu revelo que eu sou humilde e que eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Amém? Então, vamos orar. Paz, Senhor, amiga. Acordou agora, né, apóstolo? Estou acabando aqui no final, mas eu estou falando de meditação na palavra, algo que eu ensino no dia. E quando eu passo a meditar na palavra, eu revelo: eu preciso conhecer o Senhor. Eu sou humilde e reconhecer que eu não sei nada e eu preciso do Senhor. E aí eu começo a meditar para entender mais as coisas que o Senhor faz. Amém? Então, vamos lá, vamos orar. E aí, agradecer ao Senhor por mais esse dia, mais esse salmo, mais esse propósito. A Laia falou: acordei sim, sabia, né? Chegamos tarde, graças a Deus, culto maravilhoso, presença de Deus forte. E Deus falou lá onde a gente foi muito forte. Nós chegamos muito tarde, mas o Senhor nos acorda para cumprir o propósito. O propósito é maior do que as propostas. Então vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, por tantos decretos. Senhor, que nós venhamos ter humildade, Pai. Humildade para aprender com o Senhor. Humildade para entender os caminhos do Senhor. Pai, livra-nos do orgulho, que nós não venhamos ter orgulho de nada, assim como Davi disse. Não venhamos nos orgulhar de nada, Senhor. Que a glória é do Senhor e o Senhor não divide a tua glória com ninguém, com homem nenhum, Deus. A glória é do Senhor. Então que nós venhamos entender, Pai, que é o Senhor que faz, não somos nós. Livra-nos do orgulho, Deus. Livra-nos do orgulho. Não queremos cair em várias transgressões. Obrigado por essa palavra. Nós venhamos meditar, Deus, naquilo que o Senhor já disse hoje, que nós venhamos contemplar a tua glória. Nos dê um coração ensinável, nos ensina a te amar, Deus, da maneira correta, da maneira que te agrada, que não seja só algo que saia da nossa boca, mas que esteja em nosso coração,
Que esteja o amor do Senhor em nosso coração e que nós possamos revelar o amor do Senhor através da obediência à Tua palavra. Sabemos que não é fácil, mas o Espírito Santo foi enviado a nos ajudar e Ele está disponível para aqueles que querem ser transformados através da Tua palavra. Então estamos aqui, Deus, desejando ser transformados, desejamos mais do Senhor, com sede do Senhor, da Tua presença, da Tua palavra. Obrigado, Pai, que seja um dia na presença do Senhor, na paz do Senhor, e que nós venhamos colher os frutos de estarmos logo pela manhã, buscando ao Senhor, buscando a face do Senhor. Que haja sabedoria em nosso íntimo, porque estamos diante da Tua palavra. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. E perdoa-nos, Deus, motivação errada, palavras erradas e atitudes erradas. Nos ensine, Pai, nós queremos aprender. Nós estamos aqui como um aprendiz do Senhor e queremos aprender com o Senhor. E como diz no Salmo, revela para nós os nossos erros. Se temos dificuldade em encontrar os nossos erros, revela para nós os nossos erros e que o Espírito Santo nos molde e nos trabalhe e trabalhe em nosso coração para que nós sejamos semelhantes a Cristo, pois é isso que buscamos. Em nome de Jesus. Amém? Então, amém, gente. É isso. Leia novamente o Salmo 19, hoje nós estamos no Salmo 19 e o Senhor falou muitas coisas. Vai ficar salva a live, amanhã de manhã estaremos aqui novamente. Tchau, tchau, gente. Tenham um bom dia. Tchau, amiga. Bom dia.